Uma olhadinha aqui, quais são os clubes brasileiros mais desgastados pelo número de jogos até agora na temporada, na sua tela. O Fortaleza jogou 54 partidas, tá? Estamos aqui em meados de agosto. O Botafogo jogou 53. O que acontece? O Fortaleza disputou vários campeonatos, Copa do Nordeste, estadual. O Botafogo, ele teve que disputar pré-Libertadores. Teve. Né? E disputou a Taça Rio, lembra? Taça Rio. Quando Taça ele Rio, ficou que fora. É quando você... Exato, tu joga mais 4 partidas para ganhar a Taça Rio e chegar na Copa do Brasil do ano que vem. Com 52 jogos até agora, tem Bahia e tem o Red Bull Bragantino. O Bahia na mesma situação do Fortaleza. Chegou na semifinal da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, e o Bragantino na mesma do Botafogo com pré-Libertadores. 51 jogos, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, que disputou Copa Verde, e o Palmeiras. Palmeiras que avançou, chegou até a final, foi campeão paulista. Com 49 jogos, o Grêmio. Com 48 jogos, Flamengo, São Paulo, Fluminense e Corinthians. Você vê, para o Fortaleza, nós estamos falando aí, são 6 jogos a mais só. Qual que é isso? 6 jogos a mais é muita coisa. 6 jogos a mais, tu pegar no calendário hoje, é quase um mês. É quase um mês? Não, se jogar quarta e domingo, são 2 semanas no nosso calendário. 2 semanas, cara. 2 semanas que tu transforma isso em 3, treinamento. Né? Ou 6 jogos a mais. Então, se tu fizer domingo, quarta, domingo, dá 3 jogos, né? Domingo, quarta, domingo, aí quarta, domingo e quarta. Daria o que isso aí? Daria 20 dias. 20 dias hoje tu transforma isso em treinamento, é muito bom, né? Fora o que e são jogos, por exemplo, quando aconteceu com o Atlético Paranaense, que dormiu no ponto na Sul-Americana, teve que ir para o play-off. Isso. Mais 2 partidas, desgaste físico, viagem, maior risco de lesão, desgaste emocional. Se perde, tem a questão da pressão também, então, tudo isso. Então, você ter para o Fortaleza, em relação a São Paulo, Fluminense, Corinthians, Flamengo, 6 jogos a mais, é muita coisa. Só que o Fortaleza parece não sentir isso. Eu não sei se tu concorda. Isso aqui, esse quadro aqui, acaba com o argumento do Flamengo, com o argumento do Tite, do calendário. Acaba com o argumento. Não que isso seja bom. O Fabinho até tu falasse no número de jogos, começou a rir do número de jogos do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza ele tem mais quase um turno inteiro do Brasileiro, então são mais 18 jogos pela frente. E se chegar na reta final da Sul-Americana, avança mais, pode fazer 80 jogos. E aí, o que o Flamengo está alegando? O calendário. O Flamengo tem muito mais orçamento que o Fortaleza, 4 vezes mais de orçamento que o Fortaleza, e um elenco muito mais qualificado. E outra, o Fortaleza viaja muito mais do que o Flamengo. O que o Fortaleza viaja, o Fortaleza tem que sair do Ceará, não tem voo direto, por exemplo, para Porto Alegre, para jogar. Se você for somar todas as horas a mais de voo do Fortaleza, é uma enormidade. É o time que mais viaja. E você vê jogador machucado no Fortaleza, pouquíssimos. Me parece que tem, eu estou falando sobre questão de preparação física, não é uma crítica ao preparador Fábio Maceredian. Eu acho que é um modo de trabalho, cheio de jogador com lesão de músculo posterior da coxa. Vamos dar uma olhadinha no ranking dos lesionados. Nós temos um quadro que a nossa produção preparou, muito interessante. Clubes da Série A que sofrem com lesões. Aí a gente tem lesões musculares, lesões mais graves e desconfortos. São aquelas, o cara sente uma dor, não é constatado lesão, mas ele precisa ficar parado aí 2 jogos para se recuperar. O Fluminense lidera esse ranking com 7 jogadores neste momento aqui que estão fora, sem condições. O Botafogo está em segundo lugar, tem 5 jogadores, mesmo número de Flamengo, de Corinthians, de Juventude, de Vasco e de São Paulo. Aí você tem uma diferença ali de gravidade, né? Alguns têm mais lesões graves que afastam o cara pelo restante da temporada, né? O São Paulo tem o Alisson, Pablo Maia, né? Juventude e o Corinthians aí com jogadores fora da temporada praticamente. Aí o Bragantino tem hoje 4 jogadores fora, o Bahia tem 3, o Fortaleza tem 3, o Palmeiras tem 3. Quer dizer, Fortaleza está na 10ª colocação, mesmo sendo o time que mais jogou no ano até agora, Pretzel. Eu acho que esse quadro, parabéns para a nossa produção por ter levantado tudo isso, né? Porque esse quadro ele mostra que o Flamengo tem 5 machucados, mas outros também têm 5 machucados e jogam mais bola do que o Flamengo.
Então essa alegação do calendário, o calendário não é bom, vamos deixar bem claro, né? O calendário, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é entupido em 7 meses e meio a Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, quando o brasileiro deveria ter começado em fevereiro, porque aí tu dá uma distância maior para o campeonato. Tu diminui as rodadas de quarta, de meio de semana. Tu praticamente só joga aos finais de semana. Tu vai ter 2, 3, 4 rodadas em meio de semana. Hoje não, a gente tem que jogar quarta e domingo quarta, porque tem que jogar o brasileiro também. Achatado com a Copa do Brasil e com os torneios continentais. Mas esse cenário aí mostra que as reclamações do Flamengo também em relação ao número de jogos e calendário, pelo que o Flamengo não anda jogando, acho que é meio que uma muleta para explicações.